O amor de Jesus é tão puro e leal que aclara o meu viver. O plano de Deus para a última geração. Jesus disse que iria voltar quando o evangelho fosse pregado a todo mundo. Mateus 24, verso 14, diz: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O evangelho foi pregado em todo o mundo, nos dias dos apóstolos. Paulo em Colossenses 1, 23, afirmou que já havia levado as boas novas a toda criatura debaixo do sol. Não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Por isso, Paulo acreditava que Jesus voltaria na geração dele. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. 1 Tessalonicenses 4, versos 15 a 17. Aqui, o apóstolo Paulo se inclui entre aqueles que estarão vivos na volta de Jesus. Isso porque no início, ele acreditava que Jesus viria em seus dias. Mas depois ele disse: Não se deixem abalar, nem alarmar facilmente, quer por profecia, por palavra, por carta supostamente vinda de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. 2 Tessalonicenses 2, verso 2. Mas, por que ele mudou de ideia? Porque Deus revelou a Paulo que ele tinha um plano para a última geração. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar, e, para que não me exaltasse, pela excelência das revelações. 2 Coríntios 12, versos 1 a 7. Paulo teve muitas revelações do Senhor, e soube que a vinda do Senhor não seria em seus dias. Sabia que o plano da salvação era muito mais vasto. Então, qual o propósito vasto e profundo do plano da redenção, além da salvação do homem? Mas o plano da redenção tinha um propósito ainda mais vasto e profundo do que a salvação do homem. Não foi para isto apenas que Cristo veio à Terra. Não foi simplesmente para que os habitantes deste pequeno mundo pudessem considerar a lei de Deus como devia ela ser considerada. Mas foi para reivindicar o caráter de Deus perante o universo. Patriarcas e Profetas, página 68. Então observe bem, o propósito do plano da salvação não era somente salvar o homem. Ele tem um propósito ainda mais vasto e profundo. Era para reivindicar o caráter de Deus perante todo o universo. Jesus venceu a batalha decisiva na cruz. Ali, a penalidade pela transgressão foi completamente paga. E aqueles que reivindicam o sangue de Cristo em seu favor têm sido redimidos. Mas, o que dizer do universo que observa? Foram suas perguntas a respeito do pecado, do grande conflito e da lei de Deus respondidas na cruz? Observe. Satanás viu que estava desmascarado. Sua administração foi exposta perante os anjos não caídos e o universo celestial. Revelara-se um homicida. Derramando o sangue do Filho de Deus, desarraigou-se Satanás das simpatias dos seres celestiais. Todavia, Satanás não foi então destruído. Os anjos não perceberam, nem mesmo aí, tudo quanto se achava envolvido no grande conflito. Os princípios em jogo deviam ser mais plenamente revelados. O desejado de todas as nações, página 761. Os princípios em jogo, no grande conflito, devem ser mais plenamente revelados para os anjos e os outros seres que não caíram em pecado. Então, por intermédio de quem, Deus revelará aos anjos e todo o universo sua sabedoria e o seu eterno propósito. Para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida,
dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito, que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Efésios 3. Versos 10 e 11. O plano de Deus, para revelar sua sabedoria, através da Igreja, faz parte de seu eterno propósito. Como seremos usados para revelar a sabedoria de Deus ao universo? Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. João 15:8. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Mateus 5, verso 16. O caráter e boas obras de Jó glorificou a Deus perante o universo que observava. Satanás fez sérias acusações contra Deus, e essas acusações precisam ser desmentidas pelo fiel povo de Deus. Desde o início do grande conflito, tem-se ele, Satanás, esforçado por provar que os princípios pelos quais Deus age são egoístas, e da mesma maneira, ele considera a todos os que servem a Deus. A obra de Cristo, e a de todos os que adotam o seu nome, tem por fim refutar esta pretensão de Satanás. Educação, página 154. Por essa razão, Deus está preparando um povo, de caráter semelhante ao de Cristo. Importa a ser consumado o importante trabalho, de preparar um povo, de caráter semelhante ao de Cristo, e que seja capaz de subsistir no dia do Senhor. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 129. A honra de Deus e de Cristo está envolvida no preparo desse povo. Observe. A própria imagem de Deus tem de ser reproduzida na humanidade. A honra de Deus, a honra de Cristo, acha-se envolvida no aperfeiçoamento do caráter de seu povo. O desejado de todas as nações, página 671. Através do poder de Cristo habitando em nós, Jesus terminará a boa obra que começou em nós. A obra de nos transformar em sua imagem. Ele nos dará a vitória sobre todos os nossos pecados. Através de nosso caráter, glorificamos a Deus. Desta forma, demonstraremos que as acusações do diabo contra a lei de Deus são falsas. A lei de Deus pode ser guardada, e ele nos usará para provar isto. O que mais Deus usará para responder os questionamentos dos seres celestiais? Ele vai usar a expiação e o juízo que está sendo realizado no céu. Por esse motivo, o santuário mostra o interesse dos anjos no juízo investigativo. Nas cortinas do santuário, foram pintadas figuras de anjos, para mostrar que eles estão envolvidos no julgamento, que acontece no céu. As dúvidas dos anjos seriam respondidas no juízo. Por isso os anjos estão no lugar santíssimo, olhando para o juízo. Por que esse interesse dos anjos? Porque Satanás lançou 3 acusações sobre o caráter de nosso Pai. Essas acusações foram que ele é mentiroso, injusto e falho. Satanás diz que Deus é mentiroso, porque ele afirmou que nos é possível obedecer perfeitamente, e na realidade não podemos. Que ele é injusto, por estar exigindo dos homens uma coisa que é impossível conseguir. Que ele é falho, por ter feito uma lei muito acima de nossas capacidades e possibilidades. Deus está sendo julgado nesse juízo. Observe com atenção o que diz o próximo texto da Bíblia. De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro, e todo homem mentiroso. Como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras, e venças quando fores julgado. Romanos 3, verso 4. Deus afirmou que é possível sermos santos, justos e perfeitos pela sua graça. Satanás disse que não é possível. Deus está sendo julgado pelas suas palavras. Deus será justificado em suas palavras. Porque ele demonstrará, através da vida de seu povo, que o diabo é mentiroso. Deus vencerá esta causa. Ele será justificado durante a expiação. Quando apagar nossos pecados, ele será exaltado em juízo. Porém o Senhor dos Exércitos será exaltado em juízo, e Deus, o Santo, será santificado em justiça. Isaías 5, verso 16.
A Bíblia ensina claramente que nem tudo que o universo precisava saber sobre a sabedoria de Deus foi compreendido no Calvário. Deus lhes daria mais evidências. E as duas coisas que usará para responder a estas questões serão o desenvolvimento do caráter de seu povo e o juízo no céu, a expiação. O juízo glorifica a Deus. Ele é julgado e glorificado pela forma como nos julga. E nós também podemos justificar a Deus. O batismo é um exemplo. Quando nos arrependemos verdadeiramente e somos batizados, justificamos a Deus. Observe. E todo o povo que ouviu, e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Lucas 7, verso 29. Por isso, todo o céu está esperando para nos ouvir vindicar a lei de Deus. Review and Herald, 16 de abril de 1901. Isso significa que algo ainda necessita ser revelado a respeito das acusações de Satanás e do caráter de Deus. Deus está esperando por uma vindicação final antes do fim do pecado neste planeta. E é por isso que a missão do Adventista fiel é diferente de qualquer outro grupo cristão que existiu até hoje. É diferente da missão da igreja primitiva. É diferente da missão dos valdenses. É diferente da missão de Lutero. Nossa missão é totalmente única. Ela nunca foi dada a nenhum outro grupo de pessoas na face da terra. A missão primária dos adventistas fiéis é vindicar o caráter de Deus. Ela será cumprida através da purificação do santuário. Antes, porém, do santuário celestial ser purificado de todos os registros de pecado, o santuário do nosso coração precisa ser purificado da contaminação que continua a desonrar o nome de Deus. A missão secundária é o evangelismo, através de estudos bíblicos e da salvação das almas. Assim que a missão primária for bem-sucedida e compreendida, a missão secundária, o evangelismo, será bem-sucedido. Hoje, os adventistas do sétimo dia estão se preocupando em evangelizar o mundo e esquecendo de evangelizar a si próprios. Estão preocupados com números de batismos. A igreja hoje substitui qualidade por quantidade, simplicidade por pompa. Enche os bancos de Laodiceia com filhos ilegítimos. O plano de Deus é um caráter semelhante ao de Cristo, um povo vitorioso e maduro. Por isso, no dia do juízo, não será defendido o procedimento do homem que reteve a fraqueza e imperfeição da humanidade. Para ele, não haverá lugar no céu. Ele não pode desfrutar a perfeição dos santos na luz. Quem não tem suficiente fé em Cristo para crer que Ele pode livrá-lo de pecar, não tem a fé que lhe dará entrada no reino de Deus. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 360. Enquanto o juízo investigativo prosseguir no céu, enquanto os pecados dos crentes arrependidos estão sendo removidos do santuário, deve haver uma obra especial de purificação ou de afastamento de pecado entre o povo de Deus na terra. O Grande Conflito, página 425. Cristo está purificando o templo no céu dos pecados do povo. E nós devemos trabalhar em harmonia com Ele na terra, purificando do templo da alma a corrupção moral. Review and Herald, 11 de fevereiro de 1890. Seu coração estava cheio de murmuração, rebelião e ódio. E ele não podia cumprir seu concerto com eles. Por 40 anos, a incredulidade, a murmuração e a rebelião excluíram o antigo Israel da terra de Canaã. Os mesmos pecados têm retardado a entrada do Israel moderno na Canaã celestial. É a incredulidade, o mundanismo, a falta de consagração e a contenda entre o professo povo de Deus que nos tem detido neste mundo de pecado e dor por tantos anos. Manuscrito 4, de 1883. Pela Igreja, será finalmente exibida a última e plena manifestação do amor de Deus ao mundo,
que deve ser iluminado com sua glória. A oração de Cristo, de que a igreja fosse uma, como ele e o Pai eram um, será afinal atendida. Será conferido o rico dom do Espírito Santo, e por seu constante suprimento aos filhos de Deus, tornar-se-ão eles testemunhas no mundo do poder de Deus para a salvação. Testemunhos para ministros, página 50. Apocalipse 19, versos 7 e 8 diz: Regozijemo-nos, e alegremo-nos, e demos-lhe glória. Porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado, que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Porque o linho fino são as justiças dos santos. O amor de Jesus é tão puro e leal, que aclara o meu viver. O amor de Jesus me liberta do mal e envolve meu pobre ser. Tão meigo e tão bom é Jesus, Ele guia-me com sua mão. O amor de Jesus é qual fonte de luz, tirou-me da escuridão. O amor de Jesus minha vida refez e deu-me de novo a paz. Agora feliz quero sempre seguir a senda que satisfaz, servindo a Jesus meu Senhor, com zelo e com devoção. Desejo falar e cantar desse amor que luz traz ao coração.